Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando. E antes da gente iniciar a nossa leitura de hoje, vamos fazer juntos a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, por mais esta noite, por mais este Evangelho, por mais esta oportunidade de juntos aprendermos um pouquinho mais sobre as lições de Jesus. Que esses amigos queridos estejam conosco, abençoando e iluminando o nosso trabalho de hoje, envolvendo a todos com muito amor e muita luz. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, estamos aqui encerrando hoje o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Hoje nós vamos ler o texto Missão do Homem Inteligente na Terra. Uma mensagem de Ferdinando, Espírito Protetor, em Bordeaux, 1862. Não vos orgulheis daquilo que sabeis, pois o saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas, supondo que sois uma dessas sumidades inteligentes desse planeta, não tendes direito algum de vangloriar-se disto. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio no qual pudestes desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que façais uso dela em benefício de todos, pois é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos um instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver por sua vez as inteligências retardatárias ao vosso redor e reconduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca nas mãos de seu servente não lhe mostra que ele deve cavar? E o que direis se este servente, em vez de trabalhar, erguesse a sua enxada para golpear o seu mestre? Direis que isto é horrível e que ele merece ser expulso? Pois bem, não acontece o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre os seus irmãos? Não ergueu ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para cultivar o terreno? Tem ele direito ao salário prometido ou merece ao contrário ser expulso do jardim? Ele será, não duvideis, e suportará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve ante aquele a quem tudo deve. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados dela se servissem segundo a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos seria mais fácil para avançar a humanidade. Infelizmente, muitos fazem dela instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência, bem como de todas as suas faculdades, e não obstante lhe faltam lições para diverti-lo, que uma poderosa mão pode tirar-lhe o que ela mesma deu. Nós vemos muitos exemplos disso, né? De pessoas com uma inteligência absurda, né? Com condições fantásticas, né? De fazer o bem, mas por um motivo ou outro preferem, né? Seguir o caminho errado, o caminho equivocado. Preferem, né? Muitas vezes fazer algo que não vai contribuir em nada com a sociedade. Hoje, né? Falou aqui de inteligência, hoje nós vivemos, né? A era da inteligência artificial. Está aí no texto aí falando sobre a inteligência, né, sobre as inúmeras formas, né, da gente desenvolver, né, as nossas inteligências, as nossas habilidades. E hoje, né, nessa era, né, da inteligência artificial, onde nós temos grandes possibilidades em vários campos da vida, hoje nós temos possibilidades de fazer coisas que até algum tempo a gente, né, não conseguiria ou teria mais dificuldade. Esses dias eu vi na internet um exemplo que ilustra bastante, né, essa era que nós vivemos. Para quem gosta do Michael Jackson, nos anos 90 ele fez um clipe da música Black or White. E na época esse clipe ele revolucionou bastante, né, pela forma como ele foi conduzido, né, imagens se misturando, né, de pessoas pretas, brancas, amarelas, enfim, de várias nacionalidades, né, e todas se misturando, né, dentro do videoclipe, né. A gente sabe que, né, a computação gráfica ela consegue fazer maravilhas, né. Mas era uma época em que a tecnologia ainda não estava tão avançada como hoje, né. Sequer tínhamos telefones celulares para todo mundo,
né? Os computadores não eram tão pessoais como hoje, né? Nós não tínhamos tantos recursos assim. Hoje, fazer aquele vídeo com inteligência artificial, né? Tem um amigo que trabalha comigo que ele fala que, né, em questão de segundos, né, minutos, você consegue fazer coisas que antes você levava um dia inteiro para fazer. Então, nesse sentido, a inteligência artificial ela veio ajudar e muito, né, contribuir para a sociedade. O próprio Papa Leão XIV falou num dos seus discursos, né, sobre a inteligência artificial que nós precisamos ter cuidado, utilizar dessa ferramenta, mas com cuidado, sem violar questões éticas, questões morais. Então, são ferramentas que o homem criou para facilitar o seu dia a dia. Só que muitas vezes as pessoas abusam, né, dessas ferramentas, né, seja, no caso, a inteligência artificial ou mesmo a inteligência humana, para fazer coisas que não deve. Eu me lembro, né, de uma passagem de Santos Dumont, que atribuiu-se a ele, né, a invenção do avião. E quando ele viu que o avião estava sendo usado para bombardear outras cidades, outras nações, nas guerras que nós tivemos no início do século XX, ele acabou se suicidando, porque ele ficou assim, uma situação tão deprimida, tão triste, né? Algo que ele tinha inventado para o bem, para facilitar a locomoção entre as pessoas, e estava sendo utilizado de uma forma tão equivocada. Inclusive tem um livro, né, onde ele conta um pouco da saga dele, né, sobre a chegada dele no mundo espiritual, né, que obviamente não deve ter sido uma situação tão fácil, né, porque ele acabou se suicidando. Então são situações como essas que nós temos que ter esse alerta ligado. Nós temos várias facilidades hoje no nosso mundo moderno, várias coisas que otimizam o nosso dia a dia, mas nós não podemos nos esquecer da nossa humildade, das coisas que estão mais próximas de nós e das pessoas que estão mais próximas de nós. Porque hoje, se nós temos aqui a internet, se nós temos esse veículo fantástico, né, de comunicação, para unir pessoas que estão em lugares tão longe, tão distantes, muitas vezes quando nós estamos próximos de pessoas, nós não utilizamos dessa ferramenta maravilhosa que é a presença física. Às vezes a gente está numa reunião em pessoas, só que nós estamos ali com o celular na mão, deixando de aproveitar o momento presente para se conectar com outras pessoas, com outras situações, com outros locais. A gente não aproveita o local onde nós estamos. Esses dias eu vi uma foto muito bacana, né, uma tirinha, né? Tá um rapaz e um cachorro do lado. E aí tem os balõezinhos, né, daquilo que o rapaz está pensando. O rapaz está pensando em várias coisas ao mesmo tempo. E o cachorro do lado, né, tem um balãozinho e ele mentalizando, né, ou pensando no seu tutor que estava ali ao seu lado. Porque para ele, aquele momento com o seu tutor, ele era valiosíssimo. E nós muitas vezes estamos ao lado de pessoas ou de animais e pensando em outras coisas, não aproveitando aquele momento. E aí depois quando essa pessoa, quando esse animalzinho parte, aí a gente fica triste, aí a gente fica se lamentando, puxa, por que eu não aproveitei mais a presença daquele ser que estava ali ao meu lado? Então, são reflexões para todos nós, que nós nos achamos muitas vezes os donos da verdade, nós nos achamos muitas vezes pessoas que sabemos de tudo, de todos e de tudo, só que muitas vezes a gente não sabe nada. Então a gente precisa, como se diz, baixar nossa bola, né? Calma, né? Vamos diminuir um pouco a nossa soberba, o nosso orgulho, porque nós precisamos realmente crescer espiritualmente com essas reflexões deixadas por esses grandes espíritos que ajudaram Kardec na codificação espírita, por esses maravilhosos amigos espirituais que sempre estão ao nosso lado e torcendo para que a gente faça o nosso melhor. Só que muitas vezes a gente, né, deixa de fazer a parte que nos cabe, a gente deixa de fazer aquilo que está mais ao nosso alcance. Então a gente precisa realmente parar e refletir sobre as nossas atitudes, sobre aquilo que nós estamos fazendo aqui, para que a gente tenha, né, realmente uma condição melhor quando adentrarmos ao plano espiritual. Bom, essas eram as reflexões para a noite de hoje. Eu convido vocês agora para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais.
Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco mais esta noite e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal.